E a informação é de que Juninho, do Karabag, será um novo reforço do Flamengo. O Mengão está no mercado da bola buscando o substituto para o Gabigol. E o João Guilherme, como os comentaristas do programa da ESPN Brasil, falaram sobre o Juninho, que será um novo reforço do Flamengo. Vamos juntos aqui analisar as informações do Mengão na manhã desta quarta-feira, mas faz o seguinte, chega dando aquela moral de sempre, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias trazemos para vocês as informações do Mengão. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do João Guilherme, ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Bora analisar as informações do Mengão. Juninho, reforço do Flamengo. Tudo para o Gabigol. Valeu, pessoal. O Flamengo segue na busca por reforços para essa temporada. Busca ali especialmente um substituto para Gabigol no ataque, até porque Pedro está lesionado, só deve voltar no meio do ano. Então, o Flamengo busca essa alternativa, um substituto para Gabigol. A diretoria sabe que tem que puxar os cintos ali na questão financeira. A transição entre uma gestão e outra deixou o caixa mais baixo. Então o Flamengo sabe que tem que, além de encorpar o caixa, ser certeiro na contratação de um novo jogador. Então o diretor técnico de futebol, José Boto, observa o mercado com muito carinho e atenção para tentar ser certeiro nessa nova contratação. Então o Flamengo observa de forma atenta e muito blindado. O Flamengo, as questões estão vazando mais de fora para dentro. Então o Flamengo mantém esse novo perfil de não dar tantos nomes assim para trabalhar em silêncio e aí anunciar um novo jogador. Questão do Fabrício Bruno, o Flamengo negocia com o Cruzeiro, subiu um pouco mais a proposta inicial, que era de 5 milhões de euros por 50% do valor, agora chegando ali a 7 milhões de euros por 70% do percentual do atleta, colocando ali um bônus nessa situação. Então o Flamengo trabalha a saída do Fabrício Bruno, Felipe Luiz já voltando da Europa, onde passou as férias, vai trabalhar com jovens, tem o garoto Cleiton também, então tem a dupla de Léo Ortiz e Léo Pereira, o Iago também, que foi capitão do Sub-20, Flamengo apostando na garotada, reapresentação do elenco principal nesta quarta, no Ninho do Urubu, e aí na sexta-feira viagem para a pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos. Muito bem, um Flamengo em busca desse substituto para o Gabigol e tem um nome que pode estar pintando lá no Flamengo e esse nome pode ser o Juninho. Está vindo do Azerbaijão, está negociando a contratação do atacante do Karabag. Ele estava acertando a ida dele para o Sevilha da Espanha, mas chegou agora o Flamengo no negócio e mexeu com o atacante. A gente não sabe muito bem quem é o Juninho, estamos pesquisando ainda sobre a vida dele, mas a gente mostra os números dele nas últimas temporadas. Olha, ele tem 28 anos, ele passou por o Atlético entre 2015 e 2020, né? Foi um jogador emprestado para Guaratinguetá, Portimonense, Brasil de Pelotas, Novo Horizontino, Figueirense, Vila Nova, Estoril, Chaves e agora está no Karabag. Ele foi revelado pelo Atlético Paranaense e aí, ó, não tem os números de jogos de titular e gols, mas na última temporada dele foi a melhor temporada. Se fizermos a comparação, estamos fazendo uma pesquisa. Quantos gols? Na última, 31. Na penúltima, 11. É isso. E aí ele foi aumentando esse número de gols. André Kfouri, o que chama mais a atenção é pensarmos no Juninho, que é um jogador pouco conhecido aqui no Brasil, como ser esse jogador substituto do Gabigol. É uma maneira de mercado diferente que esse Flamengo vai passar a fazer? Pois é, né? A manchete está pronta, né? Como que um jogador que a maioria das pessoas não sabe quem é, vai substituir o Gabriel Barbosa, um dos grandes ídolos da história do Flamengo. Uma coisa não necessariamente quer dizer a outra. O Flamengo está olhando, o Flamengo está analisando o mercado. Quando um jogador que a gente precisa ir pesquisar, como o caso do Juninho, aparece em possíveis negociações ligadas a um grande clube brasileiro, alguém está fazendo um trabalho que é meticuloso. E isso não significa que o jogador vai ser contratado e se chegar aqui vai se mostrar uma tremenda de uma surpresa, uma contratação de oportunidade absolutamente espetacular. Assim, as coisas, elas não são, né? Elas não se vive entre o 0 e o 1 milhão. Muita coisa está no meio disso e o Flamengo
certamente está olhando outros jogadores para o mesmo setor, eventualmente com as mesmas características ou semelhantes, para o mesmo tipo de função. Substituto para o Gabriel Barbosa não será possível encontrar, a não ser que o Flamengo contrate de algum lugar um atacante consagrado, famoso, que seja conhecido em todos os lugares. São poucos os nomes que preenchem todas essas casinhas e eles não estão disponíveis para nenhum clube contratá-los. O Flamengo não é diferente dos outros nesse quesito. Então, não acho que o Juninho seja o substituto, o provável potencial substituto do Gabriel Barbosa. Acho que seria muito ruim para ele que se pensasse nele com esse tipo de contexto. Mas vamos ver, né? Se o Flamengo primeiro vai contratá-lo e que tipo de jogador ele é. O que a gente viu aí é que ele atuou em diferentes partes do mundo, tem uma carreira bastante dinâmica, dá para falar isso. É muito cedo para falar sobre essa maneira de contratar, nova maneira de contratar dessa nova diretoria do Flamengo, Zupa. E quando pensamos no Juninho do Karabag chegando e ser esse jogador que pode substituir o Gabigol, o nome falado para substituir o Gabigol, podemos pensar também na maneira como o Botafogo traz os seus jogadores. Alguns são consagrados, outros a gente não conhecia. Como o Palmeiras fez também. Sim, e assim porque o torcedor ele é engraçado, né? Porque, claro, o torcedor não tem obrigação de ser racional, mas é engraçado. Porque quando acontece o que aconteceu com o Botafogo, por exemplo, que foi lá, observou o Igor Jesus, fim de contrato, contratou o Igor Jesus. E aí o Igor Jesus estoura, o torcedor de outro time fala, tá vendo? Esses caras observam. A gente tá aqui gastando dinheiro com um monte de cara que fica no come e dorme, não joga nada. Pô, tem que ter... tem que ter essas sacadas. Como é que eles fizeram isso e a gente não? Aí quando o seu time vai lá e contrata um cara que você não conhece, você fala, pô, mas quem é esse cara? Como é que ele vai chegar e vai jogar aqui no meu time? Isso é o torcedor. E é claro que um time do tamanho do Flamengo, com a ambição esportiva que o Flamengo tem, não vai viver só deste tipo de contratação. Sim. Mas isso faz parte, né? Contratar jogadores que você está observando. E o mundo do futebol, ele é infinito nesse sentido. A gente cansa de ver jogadores brasileiros, de repente pinta o Rafinha no Leeds United. Ninguém nem sabia que era o Rafinha. Hoje ele é o 10 do Barcelona, titular da seleção brasileira, joga pra caramba. E assim é o futebol. Existe uma infinidade de jogadores que saem muito cedo daqui, sem destaque, e que estão desbravando outros centros. Cabe aos clubes ter um departamento de observação competente para saber identificá-los, fazer bom negócio. Como cabe ao clube se organizar financeiramente para dar as grandes tacadas e contratar os grandes jogadores. O Flamengo, nos últimos anos, se notabilizou por fazer grandes contratações, geralmente as mais badaladas do mercado. Muitas delas funcionam, outras deixam um pouco a desejar em cima dessa expectativa criada. É preciso diversificar. Não acho que o Juninho vai chegar e, num primeiro momento, transformar o Flamengo, mas é uma observação que talvez dê certo. E para usar o trocadilho que eu não consegui não usar, se fosse para contratar só peixe grande, o Flamengo não buscava o Boto. Buscava um outro profissional, né? O José Boto, brincadeiras à parte, é um cara de observação de mercado. Ele conhece o mercado, inclusive de jogadores brasileiros. Você gostou, né? É porque eu pensei no Tubarão, entendeu? Eu pensei no Tubarão. O José Boto é um cara conhecedor de mercado e ele trabalha assim, sempre trabalhou assim. Por exemplo, quando ele era do Shakhtar Donetsk, ele identificou infinitos talentos no futebol brasileiro, veio aqui, levou vários deles para o Shakhtar e ganhou títulos importantes, Copa da UEFA, jogou Champions no futebol ucraniano. Então é uma diferença de metodologia. Sim. Não vai ser só essa, mas é um outro tipo de olhar para o mercado e pode ser interessante. E é esse momento, então, que o torcedor do Flamengo deve olhar para o Boto e pensar, é uma maneira diferente, mas vamos confiar nesse profissional? É preciso deixar as pessoas trabalharem antes de emitir opinião, né? E no futebol tem o pessoal que entra em campo e o resultado é imediato. Esse jogou bem, esse jogou mal, esse jogou mais ou menos. No nosso imediatismo, né? A crítica ou elogio automático e definitivo, mas as coisas são definitivas a cada rodada. Sim. Como se joga muito, a gente vive nessa gangorra. Mas as pessoas que estão fora do campo, por trás dos grandes holofotes, é preciso deixá-las trabalhar também. O resultado vai mostrar muita coisa a respeito das decisões que elas tomam e da maneira que elas têm em relação aos seus métodos. O Flamengo trouxe um profissional, como disse o Gustavo, que tem a sua forma de trabalhar. Ele está vindo ao Brasil, ele precisa aprender uma série de coisas, não no sentido de aprender de fato do zero. Não, ele precisa
entender como as coisas funcionam aqui, mas o grosso da função dele, aquilo que se pede que ele faça, é observação de jogadores para serem contratados e servirem ao time do Flamengo. Então vamos ver como o José Botto vai se dar fazendo o trabalho dele primeiro. A informação, você vê que as coisas vão acontecendo, vão mudando, né? E lá de fora, veio a informação, eu vou até dar o crédito aqui para ele, deixa eu buscar aqui no Twitter, né? Para dar o crédito, porque é algo que a gente tem que fazer, até para uma questão de ética e de justiça, né? Olha aqui, essa é a informação que surgiu hoje, no meio da tarde, no Twitter, olha aqui, do El Chiringuito TV. El Chiringuito é o programa esportivo de maior audiência da Espanha. Vocês lembram daquele programa lá que uma vez o comentarista chamou o Vinícius Júnior de macaco, que ele tinha que deixar de ser macaco? É um programa que está sempre aí na internet, no YouTube, você pega melhores momentos, tem discussões acaloradas, é um programa de uma repercussão muito grande. E o perfil desse programa no Twitter disse hoje o seguinte: caiu a contratação do Juninho pelo Sevilha, que está indo para o Flamengo. Com tudo fechado com o time espanhol, o clube brasileiro subiu a oferta e a triplicou. E o jogador triplicou o que ele iria ganhar em Nervión, que no caso é onde fica o Sevilha. Ou seja, a exclusiva do Gonçalo Tortosa. O nome do rapaz que trouxe a informação lá da Espanha é o Gonçalo Tortosa. Foi ele que deu o primeiro lá de fora. E aí a repercussão chegou aqui no Brasil. Essa aí é a foto do Juninho, ó. Eu tenho a impressão de que você vai ver bastante o Juninho nos próximos tempos aqui no futebol brasileiro. Agora, é importante a gente dizer o seguinte: esta negociação não está fechada. O Juninho não é jogador do Flamengo. Ele acertou com o Flamengo. Ele ia para a Espanha, ia para o Sevilha, ele tinha desejo de jogar em La Liga, como já foi falado aqui, dá para entender, né? Jogar num campeonato do porte de La Liga e numa equipe importante como o Sevilha. O Sevilha é o maior campeão da Europa League, né? O Sevilha não é o Real Madrid, não é o Barcelona, mas o Sevilha tem uma representatividade no futebol europeu. Então ele queria ir jogar lá. Já estava tudo acertado entre ele e o Sevilha, e o Qarabag e o Sevilha. Aí é que está dando problema. Só que o Botto e o Felipe Luiz, conversando sobre o tema, tá difícil da gente encontrar aquele jogador ali com aquela característica que a gente quer, e esse jogador é o Juninho. O jogador com as características desejadas pelo Felipe Luiz, que se encaixaria bem no modelo de jogo que ele quer, e num valor que neste momento é viável, com um custo-benefício bem interessante, é o Juninho. E aí, o que foi feito? O Botto manteve contato com o Juninho, manteve contato com o Qarabag, e o Felipe Luiz ligou para o Juninho. Isso é um hábito aí dos treinadores, muitos deles fazem isso, né? Quer vir jogar aqui comigo? Eu vou te usar assim, assado, você vai ser importante na minha equipe. E a conversa do Felipe Luiz com o Juninho foi muito importante. O Juninho, ele decidiu, conversando com os empresários dele, não assinar com o Sevilha. Ele iria assinar com o Sevilha ontem. Mas aí ontem, Felipe ligou, o Botto entrou em ação, o cara falou, esse projeto do Flamengo aí me animou. Fiquei motivado. Quero voltar para o meu país. Quero jogar no Flamengo. Então, não vou assinar com o Sevilha. E acertou o que ele vai receber com o Flamengo. Ele vai receber mais do que ele receberia no Sevilha e com um contrato mais longo, um contrato de 4 anos. Ou seja, para ele, além de financeiramente ser melhor, ele tem uma segurança de um contrato maior e vem para um clube. O Flamengo é maior que o Sevilha, né? Todo respeito ao Sevilha, europeu, maior vencedor da Europa League, que é o paralelo com a nossa Copa Sul-Americana, sensacional, mas o Flamengo é maior que o Sevilha, né? O Flamengo é maior do que o Sevilha, não há discussão. E aí o cara falou, vou lá pro Brasil com um chance, porque eu tenho outro detalhe, ele pode ser campeão no Sevilha, ganhar a Europa League? Pode. Mas onde que ele tem mais chance de ser campeão? No Sevilha ou no Flamengo? Flamengo. Analisando aqui o mercado das competições, do futebol na América do Sul e tal,
Outra, vai disputar o Super Mundial de Clubes, que é uma vitrine que o mundo inteiro estará atento. O cara ficou seduzido por isso. É brasileiro, conhece o que é o Flamengo. Falou, porra, tá bom, eu vou pro Flamengo. Eu quero ir. Gostei, Felipe, vou trabalhar no Flamengo. Só que aí o Karabag ficou pistola. Porque já havia uma negociação acertada, uma negociação de semanas entre Karabag e Sevilha. O Karabag já sabia quanto que ele ia receber, o Sevilha já tinha aceitado pagar, já estava tudo certo, só faltava a assinatura do Juninho. E aos 45 do segundo tempo, o Flamengo entrou em cena e o Juninho, depois da conversa com o Felipe Luiz e com o Boto, falou, eu vou pro Flamengo. Eu não quero ir mais para o Sevilha, não. E agora, o Boto aumentou o contato com o Karabag, porque agora ele tem esse detalhe aí para resolver. Ele tem que acertar a sua vida com o Karabag. Então, por isso que é o seguinte, o Juninho não é jogador do Flamengo ainda. Tem tudo para ser, né? Eu estava vendo aqui no Transfer Market, eu vou botar até aqui para vocês, olha aqui, Juninho, desempenho temporada 24-25, valor de mercado 2 milhões de euros, mas essa negociação pode sair na casa dos 4, 5 milhões de euros. Se o Flamengo oferecer isso para o Karabag vende numa boa, e é o que o Sevilha mais ou menos estava oferecendo também. Por esse jogador de 28 anos, natural de Pitangui, 1,79 m, Márcio Bittencourt, lembra dele? Foi volante, jogador, jogou no Corinthians muito tempo. O Márcio é o agente dele. E os números dele na temporada, ó. Lá na Premier Liga, que é o campeonato do Azerbaijão, ele fez 13 jogos, 3 gols, 2 assistências. Na Liga Europa, 6 jogos, 1 gol. Qualificação da Liga dos Campeões. Interessante. 6 jogos, 6 gols, né? E num torneio local aqui do Azerbaijão, Kuboku, acho que é isso, ele fez um jogo e não fez gol. Então ele tem até o momento, nesta temporada, 26 jogos, 10 gols e 3 assistências. Né? É isso, vejam só. Ele atuou aqui em 2024, numa partida contra o Tottenham, pela UEFA Europa League, fez um gol contra o Malmö, time sueco, jogou também contra o Ajax, jogou todas as partidas aqui, 90 minutos, né? 90 minutos. Jogou também pelo qualificatório da Liga dos Campeões, também quase todos os jogos, ó, contra Lincoln FC, Ludogorets, o time do meu coração, Dinamo de Zagreb, né? Então ele é um cara que está em plena atividade. Aí você vai pensar o seguinte aqui, ô João Guilherme, mas esse Juninho aí, será que ele é essa bola toda? Gente, o Sevilha estava contratando o jogador. Para pensar. O Sevilha viu o Juninho jogando nessas competições europeias aí que a gente mostrou. Liga dos Campeões, fase eliminatória. Não conseguiu classificação para a fase de grupos, veio para a Europa League. O Sevilha viu, se interessou. É um jogador que vem se destacando, mesmo jogando num país pequeno, em competições interessantes. Né? O campeonato do Azerbaijão realmente tem um nível mais limitado, mas ele conseguiu fazer bons jogos em competições europeias. Não é à toa que o Sevilha buscou a contratação desse rapaz. Tá entendendo? Então é isso. É bom a gente esperar para ver, né? Nação, tá aí as últimas informações do Flamengo, tá aí o João Guilherme falando sobre o Juninho e a gente espera que seja um grande achado do José Boto. A gente espera que o José Boto tenha encontrado, né, um grande jogador, porque pelo que nós estamos vendo, o José Boto já estava observando esse jogador. A gente viu o João Guilherme falando aí sobre o Sevilha, que o Sevilha queria contratar um jogador. A gente espera que seja um excelente jogador e que possa brilhar no Flamengo, né? Eu acho que deve ser um achado do José Boto. E olha, pode surpreender muita gente, hein? Pode surpreender muita gente. Vamos ficar de olho e ver o que vai acontecer, né? Muitas pessoas, inclusive muitos jornalistas, já dizem que ele chega para brigar aí pela titularidade, né? Principalmente pelos números altos que ele tem da última temporada. Vamos ficar de olho na ação, mas a gente tem que torcer. O que resta para a gente, nós torcedores, é torcer
para que venha a dar certo essa negociação. A gente sabe que o José Boto já falou desde quando ele chegou que as contratações serão totalmente pontuais, quer dizer, são contratações em posições que o Flamengo precisa no momento, né? Precisa ali suprir no momento. E a gente sabe que no ataque o Flamengo acabou tendo a saída do Gabigol, então está aí buscando um novo reforço. E o Juninho se tornando o novo reforço do Flamengo, que deve se confirmar, provavelmente deve se confirmar já aí nas próximas horas, Juninho como novo reforço do Flamengo. A gente torce para que venha a dar tudo certo referente a essa negociação e também ao jogador, né? Agora, falando uma notícia muito importante, queria passar para vocês aqui na manhã dessa quarta-feira. O Flamengo, né, nesse momento, vai ter aí a sua reapresentação com os jogadores e começa a sua temporada, né? A sua temporada 2025. E a gente tem que torcer para que o Flamengo possa começar o ano bem, né? O Campeonato Carioca vai começar. Eu acho que o Flamengo se torna aí um favorito para essa competição. E o Flamengo também está buscando reforços ou melhor, patrocínios, né? Novos patrocínios para a temporada 2025. E nessa terça-feira, o Conselho, que inclusive foi ontem, o Conselho Deliberativo do Flamengo, ele aprovou 3 novos patrocínios que vão gerar mais de 20 milhões de reais ao clube, que seria o Texaco, o ABC da Construção e o InDrive. As propostas envolvem o uniforme e entrevistas do futebol profissional. No caso, o ABC da Construção daria mais ou menos 7,5 milhões de reais, o InDrive aproximadamente 7 milhões de reais e o Texaco 9 milhões de reais, sendo 4,2 milhões no primeiro ano e 4,8 milhões no segundo ano. A informação é do site do Globo Esporte. Então vamos ficar de olho, nação, mas a gente sabe que o Mengão é Mengão. O Mengão vai com tudo nessa temporada 2025. Tá bom, nação? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.